Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, o coração da missão da igreja, o cuidado com os missionários. É algo super importante, mas que muitas vezes acaba ficando um pouco de lado, sabe? Então, vamos entender isso melhor? A nossa conversa vai seguir 4 pontos principais. Primeiro, a gente vai falar sobre essa responsabilidade que é a base de tudo. Depois, vamos entender o que realmente significa o tal cuidado integral. Em seguida, partimos para a prática, com 3 formas de ajudar. E, por fim, fechamos amarrando tudo na ideia de uma parceria na fé. Pensa só, quando alguém que a gente ama vai fazer uma viagem muito importante, a primeira coisa que vem na cabeça é: como eu posso ajudar? Como dar o melhor suporte, mesmo estando longe? Pois é exatamente essa a essência do que a gente vai discutir aqui. E isso nos joga direto na nossa pergunta central. Afinal, o que é que significa de verdade apoiar o missionário? Já adianto que vai muito, mas muito além de só dar um tchauzinho na hora do envio. É um compromisso pra valer, contínuo e bem profundo. Ok, vamos começar pelo começo, pelo nosso primeiro ponto, a responsabilidade fundamental. O alicerce de tudo isso é a gente entender que esse apoio não é um extra, não é opcional, é um dever, uma parte essencial da igreja que envia. E o ponto-chave aqui é o seguinte: o material de base nos mostra que apoiar o missionário não é um evento isolado com data para acabar. Pelo contrário, é uma função central, permanente da igreja, e com raízes lá nas Escrituras. É uma maratona, sabe? Não uma corridinha de 100 metros. E essa passagem de 1 Coríntios, olha, ilustra isso de uma forma brilhante. Ela afirma a base bíblica para o sustento, tanto financeiro quanto material, de quem se dedica a pregar o evangelho. É um comando bem direto, né? Agora, o que é bem interessante aqui é como esses princípios detalham a estrutura dessa relação. A responsabilidade é direta, da igreja. O envio tem a orientação da liderança. A comunicação, por meio de relatórios, é fundamental. E o objetivo é sempre otimizar tudo para que o tempo do missionário seja focado na missão. Aqui, a gente vê que é uma via de mão dupla. É uma obra de fé para os dois lados. De um, o missionário, que precisa confiar na provisão de Deus, e do outro, a igreja, que demonstra sua fé sendo fiel nas orações e nas contribuições. Um não caminha sem o outro. Bom, vamos para o nosso próximo ponto e ver como essa ideia se aprofunda. A conversa agora sai de um apoio mais geral e entra num conceito bem mais profundo, que transforma tudo, o cuidado integral. Então, o que é esse tal de cuidado integral? A resposta está no nome, né? É um suporte que enxerga a pessoa por inteiro, que está ali por trás da missão. Não se trata só do dinheiro, mas de um cuidado que abraça todas as áreas da vida daquela pessoa. E aqui estão as 5 esferas que formam esse cuidado: a espiritual, a emocional, a física, a social e, claro, a financeira. Todas elas juntas, sabe, elas criam uma rede de apoio que é forte, completa, para quem está lá no campo. E um ponto, assim, vital, que não dá para esquecer de jeito nenhum: esse cuidado não é só para o missionário. A família inteira está na missão. O cônjuge, os filhos, eles também estão enfrentando os desafios de se adaptar a uma nova cultura e precisam desse mesmo nível de apoio. Beleza. A gente já entendeu o quê e o porquê. Agora, vamos ver o como. Essa parte é para a gente focar em passos práticos, em coisas que a comunidade da igreja pode de fato fazer. E como que isso acontece na vida real? As fontes indicam 3 caminhos bem claros. Primeiro, ter uma comunicação aberta sobre o que está acontecendo lá no campo, quais são as necessidades. Segundo, doar para ajudar a suprir essas necessidades. E por fim, o alicerce espiritual de tudo: orar e jejuar. Este versículo de Romanos só reforça a base bíblica para essa atitude, né? É um chamado muito claro para a gente comunicar e atender às necessidades uns dos outros dentro da comunidade da fé. A comunicação é a ponte que mantém todo mundo ligado. Sem saber o que está acontecendo, é muito fácil o missionário se sentir isolado, esquecido. Manter esse fluxo de informação é o que mantém a igreja engajada de verdade. E a gente não pode nunca subestimar o poder do apoio espiritual. O livro de Atos mostra que a oração e o jejum eram a base para o envio dos primeiríssimos missionários, como Paulo e Barnabé. É um exemplo histórico e espiritual com uma força tremenda. Chegamos na nossa última parte, e aqui a proposta é a gente olhar para tudo isso não como um simples apoio, mas como algo muito maior, uma parceria de fé real e vibrante. Essa citação do George W. Peter, gente, resume a ideia de forma perfeita. Cooperação em missões não tem a ver com hierarquia, mas com igualdade. É sobre gente que está no mesmo nível, unida pela confiança, por um só propósito e por um esforço que é de todo mundo. E o que une essa parceria? O que faz tudo valer a pena?
é um objetivo final, maior que todos nós. Tanto quem envia quanto quem vai estão juntos pelo mesmo propósito: fazer com que a mensagem de Cristo seja conhecida e celebrada em cada canto do mundo. E para a gente terminar, fica essa reflexão, que vai direto ao ponto do nosso compromisso. É uma pergunta que desafia a gente a alinhar o que a gente faz com o que a gente acredita, se a missão realmente tem um lugar no nosso coração. Como é que isso aparece nas nossas mãos, nos nossos recursos, no nosso investimento prático, naquilo que acreditamos ser eterno? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.